A IA ela nunca vai transformar o gestor num bom líder. Eu penso que a IA ela veio como uma ferramenta para auxiliar o gestor, o líder, nas suas tarefas, né? Porém, o líder ele é desenvolvido. Então, você tem que desenvolver competências que o fazem ser um bom líder. Então, em momento nenhum, você pode utilizar a IA para se tornar um bom gestor. Nos últimos meses, a gente tem percebido um grande avanço da inteligência artificial no dia a dia do trabalho. A gente utilizando a inteligência artificial para ajudar a escrever e-mails, para fazer relatórios, para criar apresentações de uma forma automatizada, né? Fazer análises. Um estudo da Microsoft traz para a gente que 75% dos profissionais, né, ali conhecidos da entrevista na liderança já utilizam de alguma forma o conhecimento da inteligência artificial no dia a dia. Seja de uma forma mais principiante ali ou de uma forma que realmente traz uma automação e uma facilidade na rotina. A verdade é que ao mesmo tempo, né, que a gente pensa em trazer essa tecnologia para o dia a dia, a gente ainda tem ali um pouco de receio, né, do quanto que aquilo influencia na rotina e quanto que isso pode trazer uma desumanização nas relações. Para falar com a gente hoje sobre... A IA ela nunca vai transformar o gestor num bom líder. Eu penso que a IA ela veio como uma ferramenta para auxiliar o gestor, o líder, nas suas tarefas, né? Porém, o líder ele é desenvolvido. Então, você tem que desenvolver competências que o fazem ser um bom líder. Então, em momento nenhum, você pode utilizar a IA para se tornar um bom gestor. Em um bom líder? Olá, Aline. Olá a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. De maneira nenhuma. A IA ela nunca vai transformar o gestor num bom líder. Eu penso que a IA ela veio como uma ferramenta para auxiliar o gestor, o líder, nas suas tarefas, né? Porém, o líder ele é desenvolvido. Então, você tem que desenvolver competências que o fazem ser um bom líder. Então, em momento nenhum, você pode utilizar a IA para se tornar um bom gestor. Eu achei ótima essa sua colocação, porque tem que as pessoas falam assim agora, né? Não, a IA resolve tudo, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Bota na IA, que a IA resolve tudo. Na sua opinião, isso está aproximando ou afastando o líder das pessoas? Depende de como o líder vai utilizar a IA. Porque a IA ela vem para ajudar o líder nas suas tarefas, agilizar suas tarefas. Sim. E aí o líder ele tem que usar bem a gestão do tempo dele para conseguir equacionar exatamente isso. A partir do momento que ele utiliza a inteligência artificial para ajudá-lo a resolver problemas, a análise de dados, eu vou dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que você seja um líder responsável por venda de produtos no estado do Rio de Janeiro. Produto X, Y, Z. Em cada cidade você tem um vendedor. Como que você vai fazer para analisar essa planilha manualmente? Quanto tempo você vai demorar para analisar essa planilha manualmente? Muito tempo. Sim. A IA resolve em 5 minutos. Então, ao invés de você demorar 3 horas para analisar isso, aí demora 5 minutos. E o restante do tempo? Você tem que se aproximar da sua equipe. Sim. Né? Você tem que estar junto da sua equipe. Então, assim, eu não acho que isso vai interferir, não. Acho que o gestor ele pode equacionar esse tempo para dar atenção a tudo. Você é um líder, né, com bastante bagagem, experiência nessa parte de liderança. Além da liderança, você tem na sua carreira, né, conhecimento voltado para coaching, para desenvolvimento humano, né? E aí eu queria entender, na sua opinião, se o maior desafio hoje do líder ele está em aprender a inteligência artificial, se adaptar a esse mercado com essa exigência que está hoje, ou ainda continua sendo o fator humano, o desenvolvimento das pessoas? Eu acho que o líder ele tem que continuar aprendendo a desenvolver pessoas, a dar atenção às pessoas, porque a aprender a lidar com as pessoas. E hoje eu vejo muitos, eu não posso generalizar, mas eu vejo muitos líderes com falta de tato com as pessoas.
É muito fácil você aprender inteligência artificial. É muito fácil você pegar, mesmo sem você ter o conhecimento técnico específico de como você utilizar a inteligência artificial, qualquer um hoje pode pegar, abrir o computador e você está manipulando a inteligência artificial. Agora, você lidar com pessoas é muito difícil. Você precisa de um aprendizado melhor. E aí a gente entra na liderança humanitária, né, humanizada, né? Uhum. Então, é muito importante continuar aprendendo esse contato humano, porque a inteligência artificial não consegue diferenciar o sentimento, a emoção, as dores do teu colaborador. Então, por isso que eu penso que o líder hoje ele tem que voltar muito mais para as pessoas e usar a inteligência artificial como um meio de ajuda no trabalho. Então, eu continuo acreditando que esse desenvolvimento, esse aprendizado tem que ser no fator humano, principalmente. Perfeito. Você passou, né, em grandes operações, né, liderou equipes que são equipes multidisciplinares, né, equipes de diversas vertentes, diversas áreas. Você chegou a trabalhar, inclusive, com a parte pública, né, sendo subsecretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Nova Friburgo. E você acabou conseguindo conciliar com isso tudo gestão, pessoas e processos. Acredito que esses 3 itens são itens fundamentais para que uma empresa consiga trazer lucratividade. Uhum. Né? O que você pode trazer para a gente de ensinamento sobre liderança com toda essa sua trajetória? É uma boa pergunta. O primeiro grande ensinamento que eu tive é humildade. Uhum. O líder ele tem que ser humilde, né, para que ele possa reconhecer, entender todos os processos, essa humildade com o próprio colaborador, com a equipe de trabalho, com a empresa. Porque hoje o que mais afeta o colaborador são gestões e lideranças através do medo, né, do assédio moral, e que a gente vê muito. Então, acho que hoje a humildade é importante. O segundo ponto que eu vejo, que eu aprendi bastante, não há receita de bolo. Tudo que você fez numa empresa ou numa determinada instituição que deu certo, não necessariamente, se você quiser implantar isso numa outra empresa, você tem a certeza que vai dar certo. Porque a partir do momento em que você pega essa receita de bolo e tenta transportar isso para uma outra realidade, né, você não está sendo líder, você não está gerindo. Sim. Primeiro você tem que entender, porque as empresas são diferentes, a cultura é diferente, você tem colaboradores diferentes, com qualidades diferentes, com desenvolvimento diferente. Então, o que eu recomendo fazer, o que eu aprendi bastante, é por mais que você tenha um conteúdo, uma base de experiência que deu certo, você tem que entrar, se você for para um outro setor, para uma outra empresa, conheça primeiro aonde você está pisando. Conheça a cultura da empresa. Conheça quais os colaboradores que estão trabalhando com você, quais são as competências. E isso demanda tempo. Não é em um mês que você vai conseguir resolver todos os problemas e fazer tudo o que você tem que fazer. Tudo isso tem que ser gradativo, né? Você tem que primeiro ter esse conhecimento. Eu acho que o terceiro ponto que eu aprendi bastante é a capacidade de você reconhecer os seus próprios erros. Porque muitos líderes acham que, por ter assumido um cargo de liderança, você precisa saber tudo e dar respostas para tudo. E não é verdade isso. Né? Você está ali como um grande mentor de uma equipe de trabalho, né? De um time que está trabalhando junto com você. Que você pode acertar e você pode errar, assim com qualquer colaborador. Então, a humildade, a capacidade de você reconhecer seu próprio erro, eu acho que é uma coisa que eu aprendi bastante, né? E o último ponto que eu vejo é toda liderança superior, para você implantar qualquer coisa, a liderança superior, ela tem que te apoiar. Ela tem que entender, você tem que se alinhar formas de trabalho, processos, e ela tem que apoiar o líder de baixo para que ele possa implementar e fazer com que as coisas andem de uma maneira mais tranquila. Sim. Né? Então, nessa minha experiência toda, são acho que esses 4 pontos que eu trago no meu dia a dia,
né, e que eu coloco isso em prática. Perfeito. Para quem chegou aqui com a gente agora, hoje eu estou conversando aqui no Gente Dá Trabalho com o Roberto Calvano. O Roberto, ele tem experiência, né, como gestão de operações, especialista em coach executivo, gestão de pessoas e a melhoria contínua, né? Ao longo da carreira, o Roberto liderou equipes em organizações, né, como o SESC, como a Prefeitura de Nova Friburgo. Ele conduziu projetos de transformação, de digitalização, a digitalização de processos como um todo, né, e implantação de indicadores e desenvolvimento de lideranças. Hoje também o Roberto ele estuda a inteligência artificial, né, e trabalha a inteligência artificial dentro da gestão, com treinamentos e mentorias para lideranças também, né, Roberto? Vamos começar um pouco sobre alguns conceitos? Primeiro, assim, é uma honra imensa ter um profissional como você aqui dentro do Gente Dá Trabalho, tá? Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu queria começar com um conceito de o que de fato é um líder coach. Porque quando a gente fala de coach, eu acho que num período atrás esse termo ele foi muito utilizado de uma forma errada, né? E hoje, quando a gente fala de coaching, a gente tem uma assimilação mental ali de algo que é voltado para enrolação, né? E não o que efetivamente é. O que é o líder coaching? Olha, você tocou num ponto muito importante que é uma verdade, né? Infelizmente, as pessoas começaram a utilizar essa palavra coach e generalizaram demais a palavra coach. O coach é um profissional, né? E a gente joga um pouco para a liderança também, que ele ajuda as pessoas a saírem de um ponto A para um ponto B. E através dessa jornada, o coach ajuda nessa evolução. Trazendo para a liderança, o que o líder coach tem de diferente do líder tradicional, vamos dizer assim. O líder tradicional, e a gente tem dois caminhos, dois formatos de líder tradicional. Um que utiliza a liderança autoritária e o outro que utiliza a liderança humanizada. Mas ambos, eles dão respostas prontas. Eles direcionam o trabalho. Eles falam da maneira que tem que ser feita, né? E isso eu estou muito resumindo, porque senão a gente vai estar discutindo aqui sobre muito tempo. E qual é a diferença do líder coach? A primeira diferença que eu acho importantíssima no líder coach é a escutativa. Porque a maioria das pessoas ouvem, mas não escutam. E quando o líder coach ele tem a escutativa, ele exatamente está presente, prestando realmente atenção no que o colaborador está falando, nas dores do colaborador. Ele entende isso, né? Então é uma escutativa. Ele participa, ele está presente, ele entende, ele percebe isso. E o que ele faz com isso? Ele não dá respostas prontas. Ele faz com que ele ajuda o colaborador a, junto com ele, descobrir novos caminhos. Então, como que ele faz isso? Através de perguntas, como o próprio, né, o coach fala, perguntas poderosas. Ele vai, através de perguntas, colocando para que o próprio colaborador, as pessoas, comecem a perceber, entender todo o problema e ele mesmo entender qual é o melhor caminho a ser tomado, qual é a melhor solução a ser proposta. Então, e além disso, o líder coach ele é humanizado. Ele entende as particularidades de todo colaborador, as qualidades, os problemas, as dificuldades que o colaborador tem, e ele vai conseguindo direcionar o colaborador e desenvolvendo o colaborador para a melhor produção dele, para o melhor desempenho dele. Então essa é a diferença muito, muito rápida aqui, falando do que é o líder coach. Você me fez lembrar de algumas situações, uma especial com a Rochelle Neves, que inclusive já teve aqui no nosso programa, no Gente Dá Trabalho, falando de um outro tema voltado para a geração Z, e ela atua com a gente na Grow em alguns projetos pontuais, né? Então, das especialidades dela, ela é psicanalista. E aí, às vezes, eu chego para ela, né? Ela tem, assim, o líder coach nela. E aí, às vezes, eu chego para ela com algumas coisas. Rochelle, eu tô pensando nisso, fazer aquilo, não sei o quê, nananã. Tô preocupada com isso. Aí ela começa a vir com as perguntas poderosas que você mencionou, que fazem com que a gente pense, não sei o quê. Aí ela já começa a me perguntar assim, ok, eu já entendi.
É muito assim, né? E é legal porque o colaborador, ele passa a perceber que ele faz parte de um processo. Sim. Né? Que ele pode também raciocinar, ele pode pensar e já vir com soluções a partir do momento que ele entenda, interiorize a forma de trabalho e ele mesmo ele vai se desenvolvendo. Né? Então, eu acho que é por aí. Bom, Roberto, segundo a Gallup, né, eu gosto de trazer algumas pesquisas para fortalecer um pouco o que a gente está falando aqui, né? E também para quem está ouvindo o nosso programa ou assistindo, ter a clareza de que o que a gente está falando aqui é comprovado através de pesquisas, através de experimentos, né? E através da experiência do dia a dia, a gente tem essa comprovação dessa fala, né? Porque a gente traz conteúdos que são conteúdos bem aprofundados, voltados para a gestão, para a liderança, para pessoas. Segundo a Gallup, cerca de 30% dos colaboradores, eles se sentem realmente engajados no trabalho em muitos mercados avaliados. 30%. Quando a gente fala isso, a gente está falando que você tem 10 pessoas e só 3 estão verdadeiramente engajadas dentro do dia a dia dela ali de trabalho. O restante, a gente está falando de uma métrica de presenteísmo. A pessoa só está lá fazendo o que ela considera que foi paga para ser feito, né? Não, mas, eu não sou pago para isso, então não vou pensar um ponto fora da curva, não vou pensar numa vírgula, na inovação. Então, a gente está falando que só 30% se sente realmente engajado ali no trabalho. Você acredita que esse modelo de liderança mais voltado para o desenvolvimento das pessoas, ele pode mudar esse cenário? Acredito sim que essa liderança voltada para o desenvolvimento ajuda a melhorar esse cenário. No entanto, não é só o desenvolvimento de pessoas. É claro que é importante você desenvolver, qualificar, né, valorizar o colaborador, mas o reconhecimento também é importante. E eu não falo só de reconhecimento salarial, não. Eu falo de reconhecimento de forma que ele entenda que faça parte de um processo, que ele seja elogiado, que eu elogio hoje, a gente quase não vê, a gente só vê críticas, né? Críticas, cobranças. Mas eu acredito sim, porque, inclusive, dentro dos níveis de liderança de Maxwell, o 4º nível é exatamente desenvolvimento de pessoas. Uhum. Então, eu acredito bastante no desenvolvimento, eu acredito que, além do desenvolvimento, a qualificação, o reconhecimento também vai ajudar bastante a elevar esse percentual de 30%, que é preocupante. É muito preocupante, né, para quem está em liderança para as empresas, senão a gente vai, como a gente estava conversando, vai trabalhar para o dia 30. Vai trabalhar para o dia 30 chegar, o salário chegar no bolso. Na sua percepção, né, nos seus estudos voltados para essa parte de liderança humanizada e tudo mais, quais competências um líder ele precisa hoje? Na sua percepção, né? A gente tem estudos de mercado, enfim, mas eu queria saber a sua opinião mesmo. Competências que o líder precisa hoje, mas que talvez não fossem tão significativas há 10 anos atrás, por exemplo. Como eu falei antes, eu acho que a primeira competência que ele tem que ter é a escutativa. Uhum. Ele saber escutar, saber uma forma de escutar e utilizar essa competência da escutativa para poder ajudar a solucionar os problemas. Sim. Então, a escutativa, para mim, inicialmente, é uma das principais. O segundo, eu acho que é o feedback constante. Uhum. Não é aquele negócio de, vou fazer o feedback no final do ano, numa avaliação de desempenho para ver se vai participar dos lucros da empresa. Não, o feedback constante é aquele que, mas para isso o líder precisa estar presente no dia a dia do colaborador e observar, acompanhar, orientar e a todo momento que ele tiver condições, dá o feedback para ele. Usa o coach, faça perguntas. Você fez dessa forma, mas você não acha que pode ter uma outra solução para isso? E se você fizesse dessa forma, começa a trabalhar com ele. Você percebeu que dessa forma que você fez não foi legal? Então você começa a fazer perguntas e dá um feedback para ele, para que ele possa evoluir. E isso você tem um resultado maravilhoso durante o seu processo. Eu acho que o terceiro, e a gente já sabe muito e já conhece muito, apesar de ter falado, a inteligência emocional. Para mim, é fundamental a inteligência emocional, porque a gente hoje passa por tantos problemas, tantos desafios na liderança, que você não tiver uma inteligência emocional, você com certeza pode vir a tomar uma decisão errada. E uma decisão errada numa empresa, né, pode ser complicado. Né? Um outro, gestão de mudança. Eu acho que a gente daqui para frente vai ter muitas mudanças. Né?
o mundo está evoluindo de uma forma que a mudança ela é constante. Sim. E você tem que se preparar para isso. Então, você tem que desenvolver isso. E o último, é claro, tecnologia. Né? Inteligência artificial, né? Você está ligado em competências, né, que te dão habilidades para você trabalhar com tecnologia, que vai auxiliar no seu dia a dia. Assim que me vem à cabeça, a princípio, são essas que eu acho importantes de competência. A gente falando de tecnologia, né, você trouxe essa visão da necessidade do feedback, e aí a gente fala sobre tecnologia e inteligência artificial. E a gente tem, e assim, eu já encontrei, né, dentro dessas conversas e dos trabalhos que a gente desenvolve, né, através da Grow, líderes que se apoiam e têm utilizado hoje a inteligência artificial como um suporte na construção do feedback. O que eu não acho que seja ruim, desde que você saiba utilizar da forma certa, né? Eu acho que é um suporte bacana, principalmente para quando a gente não tem a inteligência emocional para tratar aquele assunto. Sim. E acaba querendo colocar muita emoção na fala. Então, a inteligência artificial, em alguns momentos, ela vai trazer para a gente aquele nível ali um pouco mais seguro, para a gente conseguir estruturar um contexto, né? Então, isso não é uma crítica, né? É uma observação. Sim. E aí, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente começa a ter uma preocupação também com o pensamento crítico e analítico, né? Que passa a ser uma necessidade de desenvolvimento que as pessoas começam a utilizar a IA como uma muleta, né? Aí eu já coloco lá o que ela me dá, o que eu vou usar como verdade, e o pensamento crítico ele acaba ficando um pouco mais de segundo plano, se eu posso falar dessa forma, na minha percepção. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa que o líder ele pode e deve, né, usar a inteligência artificial como uma ferramenta ali no dia a dia dele para poder ganhar produtividade. Como que ele pode fazer isso sem perder a conexão com a equipe? Gestão do tempo. Gestão do tempo. Ele tem que saber gerir o tempo dele, né? A inteligência artificial, como eu falei, ela veio para ajudar nas tarefas, análise de dados e várias outras situações que ele pode ganhar tempo, coisas que você manualmente, antigamente você demorava muito tempo para fazer, horas para fazer, hoje você faz 5, 10 minutos e você consegue resolver. E o restante do tempo, o que você faz? O líder precisa estar junto da sua equipe, não tem jeito. Ele precisa se aproximar da equipe e escutar os colaboradores, porque somente dessa forma ele pode ter dados, informações, inclusive para tomada de decisões, né? Com a qualidade total fala, fatos e dados para as decisões, você tem que ter fatos e dados. E como você consegue isso? Com análise, a IA vai te ajudar nisso, e conversando com as pessoas, presencialmente. Porque sem isso você não consegue conciliar tudo e gerir de uma forma correta. Então eu acredito muito, mais uma vez, a IA vem ajudar com certeza, mas o contato humano, a presença no local de trabalho, a conversa com os colaboradores, com as lideranças superiores, isso é fundamental para o sucesso de qualquer empresa e de qualquer líder. Então eu acredito nessa forma de trabalho. Perfeito. Roberta, a gente está chegando num momento aqui do nosso programa que é o Deu Trabalho. E eu queria que você contasse pra gente nesse quadro um momento da sua carreira em que uma ferramenta, um processo, uma tecnologia, uma coisa que vem aí na sua mente parecia ser uma solução, mas que na verdade o desafio era das pessoas, porque a gente dá trabalho, né? Gente dá trabalho. E assim, pode ser algo que deu certo, algo que deu errado, uma boa prática, ou algum caso ali que você queira contar pra gente. Você me fez lembrar do início mesmo da minha carreira, né? Eu não sei se você conhece a ACM. Não. Associação Cristã de Moças, né? É o IMCA nos Estados Unidos, sim. Uhum. Né? Eu comecei a trabalhar na ACM lá no Rio, como estagiário, depois fui para professor. E a ACM, ela gerenciava um clube da Vale do Rio Doce, no meio da Floresta Amazônica, no norte do Pará. E eu fui convidado a trabalhar lá. E eu fui para o Pará, lá fui eu, né? E lá eu comecei como professor, entrei como coordenador, a gente organizava toda a parte esportiva da cidade, só morava na cidade quem era trabalhador, não podia ter gente de fora, porque é uma cidade de projeto. E posteriormente eu fui trabalhar na Vale. E é exatamente no período em que a Vale do Rio Doce, né, que era mineração do norte, a Vale é a principal acionista,
estava começando a implantar a qualidade total para concorrer ao prêmio Deming lá do Japão. E processo, né, descrição de processo, padronização, ferramenta da qualidade total, eu fiquei encantado com aquilo. Né? Tudo descrito bonitinho. E aí, quando eu saí de lá, eu achava que eu era o bambambam da qualidade total. Eu fui trabalhar numa academia em Belo Horizonte, gerenciar a academia. E comecei a gerenciar, vamos implantar isso. Fiz a proposta para os donos da academia. Vamos implantar a qualidade total, vamos não querendo concorrer a prêmio nenhum, mas para melhorar todo o sistema, aumentar o número de alunos e etc. E vamos implantar. Processo. Pô, mas não está dando certo. Não adianta você querer implantar alguma coisa se as pessoas não estiverem preparadas para isso. Sim. Né? Então, o grande desafio nosso ali foi fazer com que as pessoas entendessem que tudo que estava sendo implantado, que a gente gostaria de implantar, seria benéfico para elas. Elas entendessem que aquilo ia ser bom para elas e bom para os alunos. Né? E aí a gente teve que fazer um convencimento. Nós tivemos que preparar todo mundo para então implantar o processo. Então, assim, não adianta você querer, de forma de cima para baixo, querer implantar qualquer coisa, seja tecnologia, qualquer coisa, processo, qualidade, seja no que for, se você não preparar as pessoas inicialmente. Sim. Né? Capacitá-las para entender tudo aquilo que está sendo implantado. Porque a partir do momento que elas entendem, elas fazem parte do processo. E quando as pessoas fazem parte do processo, elas se sentem inseridas. E quando elas se sentem inseridas, eu acho que o engajamento é melhor. E aí a gente consegue implantar as coisas. Perfeito. Você me faz lembrar, eu tô de um curso que eu estou fazendo recentemente, né? Uma atualização é sempre bom. Às vezes é conteúdo que a gente já sabe, mas de uma forma diferente, e a gente lembra, resgata coisas que a gente já não lembrava mais, né? E as minhas formações iniciais, todas foram na área de marketing. Hoje eu atuo com gestão de pessoas, com gestão de empresas, mas lá no começo da minha carreira sempre foi muito voltado para marketing. E aí esse curso falava do marketing e da importância de você conseguir convencer as pessoas para aderirem à sua ideia dentro da empresa, né? Exatamente isso que você está falando. E aí me faz, mais uma vez, lembrar, né, que hoje eu não atuo mais com marketing, mas o quanto que eu utilizo o marketing. Porque o convencimento é a venda da ideia, é a venda do projeto para as pessoas aderirem. É exatamente o que você trouxe. Se a equipe não comprar a ideia, você nada, não consegue. Não consegue mesmo. É verdade. Antes da gente chegar na nossa última pergunta, quero deixar aqui uma reflexão. A Gartner, né, que é uma consultoria estratégica, ela prevê que até 2027, né, no ano que vem, 50% das empresas que não criarem uma estratégia junto da IA, dentro de algum processo, centrada nas pessoas, principalmente, vão perder seus principais talentos. Isso é uma pesquisa da Gartner. Ou seja, o desafio ele está não só em adotar a inteligência artificial para a produtividade, para a agilidade dos processos e como vai, mas é aprender a liderar as pessoas em um mundo que está cada vez mais inteligente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a inteligência artificial, ela não é momento, ela chegou para ficar. E não é só a inteligência artificial no computador, de uma forma geral, né? Robótica, tudo trabalha com inteligência artificial. Então, isso ele veio, sim, e as pessoas se preocupam muito, isso vai tomar meu trabalho, né? Assim como anteriormente, várias profissões que existiam hoje não existem mais. Foram substituídas por outras profissões. Sim. Né? E isso vai continuar acontecendo. O líder hoje ele tem que mostrar para a equipe deles que o que hoje a gente tem de inteligência artificial, ela veio para ajudar. E cabe a cada colaborador, aos líderes, aos donos das empresas que estão, né, buscando a inteligência artificial para ajudar e dinamizar o trabalho, que isso faz parte agora do dia a dia do trabalhador. A gente não tem mais como fugir disso. Né? Cabe ao trabalhador a conseguir buscar as informações, desenvolver, ter o conhecimento sobre inteligência artificial, sobre novas tecnologias e adequar isso ao trabalho dele.
Porque a inteligência artificial ela não vem para tirar o trabalho de ninguém, ela vem para facilitar o trabalho de todo mundo. E é isso que as pessoas precisam entender. E o líder, como grande gestor, né, como liderança, porque é como o Peter Drucker e o próprio Maxwell fala, liderar é influenciar. Sim. Né? Então, o líder ele tem que influenciar e mostrar para as pessoas, para os colaboradores, o que é a inteligência artificial, o que é a tecnologia que está chegando. E as pessoas precisam se preparar para esse momento. Né? Então, eu acho que o grande desafio todo é esse, é o entendimento do porquê que a tecnologia está chegando, do porquê que a inteligência artificial está chegando e de que forma a gente pode unir isso ao trabalho da gente, ajudando a melhor produtividade, a melhorar a qualidade do trabalho, a qualidade de vida, porque a gente consegue trabalhar menos com a ajuda da inteligência artificial. Sim. Então, é uma visão que tem que mudar. Essa visão que a gente, hoje que a gente tem tanto, né, atrasada, e a gente tem que atualizar essa visão no momento que a gente está vivendo de alta tecnologia. Né? Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso podcast. Antes da gente chegar, eu vou te pedir uma palavra final, mas aí você já vai pensando nessa palavra. Eu já quero aproveitar para falar que você tem um e-book, né, sobre liderança humanizada. Você escreveu esse e-book e eu gostaria que você compartilhasse esse link, né, para quem tiver interesse em ter esse material, né, possa adquirir esse material. A gente vai colocar na descrição desse programa, caso a pessoa queira comprar, né, o seu livro sobre liderança humanizada. Quer falar um pouquinho sobre esse livro? É um e-book muito direcionado para quem está iniciando no cargo de liderança. É um e-book que não é muito grande, mas ele fala um pouquinho do histórico de liderança, ele vem abordando e explicando os estilos de liderança, né? Ele fala um pouco da liderança coaching, mostra um pouquinho de feedback, existem metodologias para você apontar feedback e alguns exercícios para você fazer e uma autoavaliação. Então, para quem está iniciando, o nome do e-book é Liderança Humanizada, Desenvolvendo o Potencial do Líder do Futuro, porque na minha visão, o líder do futuro ele tem que ser humanizado, Sim. Não tem jeito. A gente não vive mais, a gente hoje vivencia e presencia colaboradores com burnout, com vários problemas mentais em função de lideranças autoritárias, liderança através do medo, de assédios morais. Então isso a gente precisa mudar esse cenário. Então o livro ele não aborda sobre os problemas mentais, mas aborda a melhor forma de você ser um líder humanizado, inclusive utilizando a metodologia coach. Perfeito. Uma palavra, Roberto, que defina esse tema para a gente aqui nessa conversa de hoje. Sobre liderança, uma palavra que eu acho importante, que eu acho que é o futuro, inclusive da humanidade, é cooperação. Cooperação. Porque hoje a gente vive tanta competição, um querendo passar por cima do outro, um querendo ser melhor do que o outro. E, na realidade, a gente tem que servir, a gente tem que cooperar com todo mundo. O líder, ele é um grande cooperador. Ele coopera com a sua equipe para melhor produtividade, ele coopera com a empresa para melhores resultados. Então, a cooperação, se todo mundo cooperasse um com o outro, sem a competição, eu acho que a gente viveria num mundo muito melhor. Então, a palavra, eu acho que seria cooperação. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço. E para você que ficou com a gente aqui até agora, no Gente Dá Trabalho de hoje, onde a gente trouxe essa fala de inteligência artificial, muito voltado também para a liderança humanizada, que é fundamental no nosso dia a dia. Quiser saber um pouco mais sobre esse conteúdo, a gente tem outros programas que falam sobre inteligência artificial, você pode também consultar aqui no link que aparece na sua tela. E fica o convite para você curtir o nosso canal do YouTube da @Grow, GRHOW, e acompanhar todos esses temas que a gente fala sobre pessoas, sobre gestão, sobre RH estratégico, e como empresas e empresários podem, de alguma forma, trazer, né, uma lucratividade dentro do negócio. Porque, gente, dá trabalho, dá sim, mas se você souber lidar, fazer um ambiente e estrutura de processos, pessoas também dão muito lucro. Até o próximo episódio.